calma, peraí. Tá aparecendo sim. Peraí, só um pouquinho. Ok. Agora sim. Tá dando para me ver nos slides, né? Tá igual o professor Clinton. Foi ideia dele. Foi ideia dele. Tá dando O pra homem ver é vocêzinho, viu? E bem, né? Tá ótimo. O negócio é ver Tá bem. dando pra ver perfeitamente bem. Pronto. Então, assim, o único defeito, basicamente, desse meu parangolé todo é porque eu não tenho como acompanhar o chat. Então, quem tiver dúvidas, pessoal, aí você interrompe um de cada vez, tá? Professor, tem uma dúvida. E aí você faz a sua indagação e eu procuro ser o mais claro possível, beleza? Beleza, professor. Boa aula, viu? Show de bola. Sim, Israel, qual é a sua indagation? Qual é a sua indagação? Não, porque eu vou falar. Tava vendo uma questão com a minha professora. Aí eu falei, professor, isso aqui é tão lógico quanto 1 mais 1 é 2. Mas ela falou, em algumas situações matemáticas, 1 mais 1 não é 2. E realmente não é. Como assim? Me explica isso aí. Vamos lá. Quando a gente fala de 1 mais 1 igual a 2, a gente estava primeiro tratando de uma soma algébrica. Beleza? Agora me diga uma coisa, se eu tenho dois vetores, um nessa configuração e o segundo nessa, e eu quero efetuar uma soma vetorial, eu teria um vetor assim. E quando eu somo vetorialmente, na verdade eu estou somando isso aqui. Tá bom? Então, a minha soma entre vetores, eu vou ter uma resultante do tipo raiz de 1 mais 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. Então, nossa resultante nesse caso aqui é igual a raiz de 2. Ou seja, 1 mais 1, quando se trata de vetores, ele pode ser muito bem igual a raiz de 2. E não 2. Como 1 mais 1 pode ser igual a 0. Se o vetor estiver na mesma direção e em sentidos opostos. Tá bom? A sua professora estava corretíssima. Agora a gente pergunta, ei, quanto é 2 mais 2? Se o físico responder, ele pode responder assim, que tipo de soma você está trabalhando? É uma soma vetorial, uma soma algébrica, uma soma tensorial, espinorial? Isso depende muito da natureza da soma, beleza? Tranquilex? Pessoal, vocês estão só me ouvindo, né? Vocês estão ouvindo algum outro tipo de barulho? Não, eu tô vendo mesmo. Só eu mesmo, né? Perfeito, é isso que eu acho. Eu estou recebendo aqui uns alertas de e-mail, aí eu achava que estava sendo transmitida para vocês também. Então é o seguinte, meus amores, hoje nós iniciaremos com a parte de matemática financeira. Nós iremos falar sobre capital, juros, taxa de juros e montante. Então a gente vai trabalhar de maneira bem simples, vai ser aquela matemática de ensino fundamental, e isso é muito importante porque cai questões com a parte de desconto simples também, cai com a parte também de amortização, mas de maneira muito sucinta. Mas a parte de juros simples e montante, ela cai com certeza. Tá certo? Então, primeiro, a gente precisa dar uma breve introdução a respeito da nomenclatura que nós iremos dar para cada um dos elementos que se trata dos juros. Então, quando a pessoa, por exemplo, empresta dinheiro a uma outra, né, um determinado valor monetário, estou emprestando dinheiro para alguém. Claro que eu sou uma agência fomentadora dentro da legalidade. Então, durante um certo tempo, essa quantia é chamada de capital. Então, estou emprestando dinheiro, por exemplo, ao Israel. Tá? Então, esse dinheiro que estou emprestando ao Israel, a gente chama de capital ou simplesmente de principal. Ela vai receber aqui a simbologia C. O valor que o emprestador cobra, no caso eu vou cobrar do Israel, pelo uso do dinheiro ou valor pago pelo tomador do empréstimo, é chamado de juros. Pessoal, quem comentou aí no chat, infelizmente eu não estou podendo ver, porque eu estou com a tela de apresentação aberta. Foi mal, viu? Esse assunto é matemática 1, é, Eudes? Salvo engano, matemática 2, salvo engano. Eu estou com a apostila aberta aqui, mas não é impressa, tá? É em PDF. Pronto, responderam aqui. Valeu, é 2.
Valeu, perfeito. Então, retomando, ó, quando uma pessoa empresta dinheiro ou um valor monetário para uma segunda, esse valor a gente chama de capital. O valor em que essa pessoa vai ter que receber por ter emprestado esse dinheiro, a gente chama de juros. Perceba que a ideia de juros, meus queridos, é simplesmente pelo fato de que eu, o emprestador, o fornecedor, certo? Então, temos aqui o emprestador e eu tenho aqui o recebedor, né? O cara que recebeu o empréstimo. Vou chamar de recebedor. Então, pelo fato de eu ceder uma determinada quantia para esse cara, significa dizer que em algum momento eu vou ficar sem dinheiro. E posso até mesmo não receber essa quantia, né? Que é o caso das adimplências, né? As adimplências duplas, as inadimplências. Então, por essa questão de risco, eu introduzo aí a ideia de juros, né? Até porque eu estou falando de um assunto que Tiago domina bem. Então tem que ter muita cautela na hora de falar. Tá certo, pessoal? Então, cada um desses símbolos aqui recebe, ó, de capital, o dinheiro que é emprestado, e juros vai ser o valor pago pelo tomador do empréstimo. Nós teremos aqui a nossa taxa de juros, indicada pela letra I, que do inglês é do interest, que significa juros, e ele vai expressar a porcentagem do capital. Tá bom? Então, nós temos aqui um breve exemplo. Se um capital, meu Deus, eu quero mudar a caneta e a caneta não. Então, vamos aqui. Se um capital emprestado for de 8.000 e a taxa de 1% ao mês, quanto é que fica o valor dos juros? Então, nesse caso, meus queridos, ó, juros, ele vai ser dado simplesmente por C vezes I, pelo valor da taxa. Ok? Então, o valor do nosso juro vai ser o valor de 8.000 vezes 1,5. Pessoal, de cara, a gente poderia já multiplicar por 1,5, mas não esqueça, porque aqui é porcentagem. E se é porcentagem, vai ser dividido por 100. Então, o nosso juro aqui, para um mês especificamente, vai ser o equivalente, ó, 0 vai morrer com 0, e esse 0 com 0, né? Então, vai ficar 80 vezes 1,5. Como é que nós podemos chegar a esse resultado de maneira rápida? Se é 80, eu poderia escrever 8 vezes 15. O processo que eu fiz, eu desmembrei o 80 e eu coloquei simplesmente como 8 vezes 10. O 10 vezes 1,5 faz com que essa vírgula que se encontre entre o 1 e o 5, ela se desloque para a direita. E aí eu tenho agora esse novo número, 15. Então, esse valor de juros vai ser de 8 vezes 15. 8 vezes 5, 40. Sobe o 4 para cá. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Então, veja. Se eu empresto 8.000 a taxa de 1,5 ao mês, ao final do primeiro mês, então, ao final do mês, eu terei um juro aqui, o equivalente a quanto? A R$ 120. Pessoal, isso é o juro, somente o valor que será pago pelo tomador do empréstimo. Só que no final das contas, no total, quanto é que o emprestador irá receber? Claro e evidente que ele vai receber o valor total mais a taxa de juros. E por isso, nós damos o nome de montante. Então, de modo geral, como é que a gente calcula os juros? Os juros vai ser o valor do capital multiplicado pela taxa
né, que o emprestador está fornecendo ao tomador do empréstimo. Tá bom? Então, no final daquele exemplo, quanto é que eu irei receber no final das contas? Muito simples. Então, o nosso montante, se é o capital mais os juros, o nosso montante vai ser. Quanto é que é o nosso capital? De 8 mil. Mas quanto nós achamos de juros? 120. Então, no final daquele mês, eu receberei R$ 8.120. Pessoal, inicialmente eu estou falando somente de juros. Aqui é uma breve introdução a respeito de juros. Então, nós temos aqui o nosso juros, vai ser o valor, né, acrescido e que será entregue ao nosso emprestador, e aqui o montante será o total que o emprestador irá receber. Então, lembrando que esse cara aqui representa os juros, o nosso Czinho representa o capital, e o nosso N representa o montante. Que não coube. Eu vou fazer assim. Aqui, juros. Aqui, capital. E nesse caso aqui eu tenho montante. Certo, pessoal? Vale salientar mais uma vez aqui, eu reitero, que como eu não estou enxergando o nosso chat, qualquer dúvida vocês podem interromper a aula que a gente vai poder discutir de maneira mais adequada. Tranquilo? Eudes, Oi. uma dúvida, porque não tem um tempo. Veja que primeiro, eu não estou falando de juros simples. Ah, tá. Eu estou falando apenas sobre a ideia intuitiva do que é o juro. O que é o juro? O juro é isso, né? Uma promessa de pagamento adicional ao emprestador, devido a você retirar esse dinheiro do fornecedor e ele ficar sem. Então, como garantia, como promessa de pagamento, você vai devolver o dinheiro mais um acréscimo. Esse acréscimo a gente chama de juro. Tá certo? Então, beleza. Então, nós temos aqui essa ideia inicial a respeito de juro. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Mas, professor, Oi. esse em relação a que a menina falou, o tempo vem na taxa, né? Quando pede taxa por mês, por ano, coisa assim. Aí interpreta na questão e coloca na forma. Isso. A ideia de tempo ela vai surgir basicamente quando a gente for tratar de, por exemplo, de capitalização simples, rendimentos em capitalização simples e em juros simples. Primeiro, eu estou mostrando apenas a noção intuitiva do que é o juros. Quando a gente for falar do tempo, vocês vão perceber que esse tempo que o emprestador dará para o tomador do empréstimo ficar com o dinheiro, aí ela vai ser inclusa naquela expressão matemática. Mas, por enquanto, estamos comentando somente sobre o conceito intuitivo do que é o juro. Ok? A gente não está falando, por exemplo, de tempo de empréstimo. Aí ele tomou um empréstimo, ponto. Eu quero saber quanto é que ele vai me receber no final de tudo. Tá certo? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, um capital de 12 mil foi aplicado durante 3 meses. A ideia de tempo já está aparecendo. Há uma taxa de 5% ao trimestre. Vamos calcular os juros e o montante recebido após esses 3 meses. Perceba que esse cara aqui ele já se encontra, certo? Consonante com o valor do tempo. Então, ó, o valor da taxa deve concordar com o tempo. E quando eu digo concordar, pessoal, elas devem estar, quando eu digo isso, concordar na mesma unidade, né? Se tem 3 meses, tem que ser o trimestre. Se der ao ano, tem que ser ao ano. Mês com mês, dia com dia, quinzena com quinzena. Tá certo? Mas isso a gente vai trabalhar de maneira mais adequada quando introduzimos a ideia de juros simples. Tá certo? Então, como é o trimestre, então apenas uma única taxa será aplicada. Então, para a ideia dos juros,
Juros é o capital vezes a taxa. Então, os juros será de 12.000 multiplicado pela taxa de 5%. Quanto é que vai ser o nosso juros aqui? Eu tenho aí 0, 0, 0, 0. Terei como resultado 120 vezes 5. A multiplicação desses caras vai me fornecer 0 aqui, 0. Vai dar R$600 somente de juros. Belezinha? E o nosso montante, como é que fica? O nosso montante vai ser a soma do capital mais os juros. Então, o montante, capital de 12.000 mais os juros. Então, o nosso montante vai ser de R$12.600. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida de início? Muito tranquilo, né? Vamos a um segundo exemplo. Vamos lá. No nosso segundo exemplo, temos o seguinte. Uma empresa recebeu um empréstimo bancário de 60.000 por um ano, pagando um montante de 84.000. Vamos obter, nesse caso aqui, a taxa anual de juros. Então, vejam só. Eu tenho aqui, inicialmente, um montante. Eu quero sempre colocar o cara certo. Então, nós temos aqui um montante. O montante foi de 84.000. Tá certo? Ele tomou como empréstimo bancário 60.000. Nesse caso, temos condições de descobrir quanto foi pago de juros. Então, nossos juros aqui, ó, vai ser 84.000. Esse 60 que estava do lado positivo vai passar para o outro lado com o sinal contrário. Então, ele vai menos 60.000. Então, os juros nesse caso, meus queridos, é no total de... Ok? Achamos os juros. Nesse caso agora, podemos determinar a taxa anual. De que forma? Juros é igual ao capital vezes a taxa. Tá certo? Juros de 24.000. O capital, nesse caso, recebeu um empréstimo de 60 vezes o valor de I. Quando eu passo 60 dividindo, será igual a I. Então vamos lá, pessoal. Ó. Olha só, 1 de 0. 0 mais 1, 0. 0, 0, 0. Nós teremos 24 sobre 60. E 24 sobre 60 dá 0,4. Então dá 0,4. Como eu quero esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, nosso I será o equivalente a 40%. Mas veja, pessoal, é 40% ao ano. Então, ao ano. Tá certo? Não é ao mês, não é ao dia, é ao ano. Ok, meus queridos? Alguma dúvida? Bem de boas, né? Vamos dar continuidade, então. Terceiro exemplo. Um investidor, ele aplicou 30.000 numa caderneta de poupança e 20.000 num fundo de investimento, pelo prazo de um ano. A caderneta de poupança lhe rendeu 9% e o fundo lhe rendeu 12%. Vamos calcular a taxa global de juros recebidos pelo investidor. Então, nós iremos aqui fazer por partes. Primeiro, vou chamar de J1, certo? A taxa de juros, né? O valor dos juros cobrado pela caderneta de poupança que você vai receber,
certo? Então, vai ser 30 mil multiplicado pela taxa de 9%. Então, terei como juros 1 igual a... Vamos aqui. 0, 0, 0, 0. Como cortou todo mundo, ficou 30 vezes 9. 9 vezes 3 dá 27. Um outro zero dá R$270. Ok? Já o juro 2... Mas antes de fazer o juro 2, vou fazer logo esse... vou fazer o juro 2. Juro 2 vai ser de 20 mil multiplicado por 12%. Então, o valor dos nossos juros 2, que é referente ao fundo de investimento, terá como resultado, ó, 0, 0 e 0, 0. Já vai ficar 12 vezes 20. 12 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes 12, dá 24, vezes 10, R$240. Como é que nós iremos achar a nossa taxa global? Muito simples. Somando os juros. Então, para a taxa global, será juros 1 mais juros 2. E aí eu terei 270 mais 240. Juros 1 mais juros 2. Não vou repetir, vou só escrever. Mais, então tenho 0. 7 mais 4, 11. 12 mais 2, 4. Mais 1, 5. Então, tenho R$510 que eu vou receber somados dos juros da aplicação na poupança e dos juros aplicados no fundo. Bom, vai ser achado pelo juros total é igual ao capital total vezes I total. Então, nosso I total vai ser o juros total que foi recebido pelo capital total. Então, nosso I global, o nosso I total, quem é o nosso juros? 510. Dividido por quanto equivale o capital total? É a soma de C1 com C2. Então, vou ter 50 mil. O valor do nosso I vai ser 510 dividido por 50 mil. Então, eu tenho 0,0102. Se eu quiser colocar isso em porcentagem, Vou baixa... tá no meio. Desculpa. Não, peraí. Tá dando para ver o 510 sobre os 50 mil? Dá sim. Eudes. Então, lá em cima. Oi. Ali não é 2.700 e 2.400, não? Acho que tá errado, viu? Opa, verdade, olha. Verdade. Aqui é 300, 2.700. Show de bola. Parabéns. Obrigado. Então, aqui dá 2.700. E aqui eu tenho 2.400. Muito obrigado, viu? Então, aqui no final das contas, eu tenho 5.100 e aqui 5.100. Então, muito obrigado, viu? Então, lá em cima, pessoal, eu tenho I total vai ser igual a... Nessa divisão, eu tenho 5.100 dividido por 50. Então, tenho 0,102. Como eu quero esse valor em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, tenho 10,2%. Essa é a nossa taxa global, nosso cobrado ao mesmo tempo, tanto pela poupança quanto pelo fundo de investimento. Dúvidas, pessoal? Meu Deus, coceirinha no nariz. Beleza, meus amores, então vamos lá. Mais um exemplo. Um investidor, ele aplicou 80% do seu capital num fundo A e o restante num fundo B, pelo prazo de 1 ano. Desse período, o fundo A rendeu 16%.
enquanto o fundo B rendeu 10%. Vamos determinar primeiro a taxa global de juros ao ano recebido pelo investidor. Então, nesse caso, nós temos, primeiro, os juros recebidos em A. Então, vai corresponder basicamente o que, pessoal? Ao nosso capital A vezes a taxa de A. Significa dizer que os juros em A vai ser igual. O valor do capital aplicado em A vai ser 80%. Então, vai ser 0,8 do capital. Essa taxa vai ser sobre o fundo A. Então, terei 16%. Tá bom? Se vocês quiserem escrever esses 80 da mesma forma, pessoal, também não tem problema. Ia perguntar isso agora. Não tem problema. Tá certo? Meu Jesus. Você pode escrever dessa forma, sem problema algum. Ok? Então, esse nosso juros de A vai ser o equivalente a 80 vezes 16. Vezes 16. Eu tenho 1.280 sobre 10.000. Então, eu teria aí 0,128. Então, 0,128 do capital inicial. Mas não é a banca. Do capital inicial, tá bom? Já para os juros aplicados em B, vai ser o capital de B vezes a taxa cobrada por B. Então, o nosso juros de B vai ser igual a. Nesse caso, o capital de B vai ser o restante. Se eu apliquei 80%, eu terei, nesse caso, 20% do meu capital aplicado do fundo de investimento B. A uma taxa de 10%. Então, o nosso juros de B aqui será 20 vezes 10 dividido por 10.000. Ou então, simplesmente, 2 vezes 1, que dá 2. E nós iremos dividir aqui por 100. Então, temos 0,02 vezes o capital aplicado. 0,02 vezes o capital aplicado. Ok, meus queridos? Como é que a gente acha, nesse caso aí, a taxa global? Muito simples. Vou somar os dois juros. Então, vou ter juro A mais juro B. Então, terei aí, nesse caso, 0,128 do capital inicial mais 0,02 do capital inicial. A soma desses dois termos, eu vou ter aqui 0,30, não é isso? Não, 0,48. Ok. Sabendo que os juros total é dado pelo capital total vezes a taxa de juros total, nós temos que o nosso I total vai ser juros total sobre o capital total. Indo lá para cima novamente, o nosso I total vai ser... Quanto é que foi o juros total? 0,148 do capital inicial. O capital total só pode ser C. 80% aplicado em A, mais 20% aplicado em B, então eu vou ter 100% do capital. E, portanto, o nosso I total, ele será igual a, se vocês perceberem, C morre com C, o equivalente a 0,148. Como queremos esse valor em porcentagem, vai ser o equivalente a 14,8%. Então, essa é a nossa taxa global, né, dos fundos de investimento em A e em B. Até então, pessoal, alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Essa é a noção intuitiva. Dessa noção intuitiva, seguindo adiante,
nós iremos falar sobre o regime de capitalização simples. E esse aqui dá o pontapé inicial para a gente começar a tratar sobre juros simples. Que diz o seguinte, ó. De acordo com esse regime, os juros gerados em cada período são sempre os mesmos e são dados pelo produto do capital. É dado pelo produto do capital, pela taxa. Os juros são pagos somente ao final da aplicação. Tá certo? Então, se você quer aplicar ou quiser emprestar uma determinada quantia por um determinado período, por esse regime de capitalização simples, você não vai poder sacar esse dinheiro mensalmente. Você vai poder sacá-lo ao final de todo o processo, somente no final de toda a aplicação. Nesse caso, nós temos um exemplo. Olha, um capital de 5 mil é aplicado a juros simples durante 4 anos a uma taxa de 20% ao ano. Lembra que eu falei para vocês que o valor da taxa e o período eles devem concordar? É o que está acontecendo aqui. Ó. Durante 4 anos, há uma taxa anual. Eu tenho um período de tempo em anos e eu tenho a minha taxa também dada em anos. Então, vamos calcular os juros gerados em cada período e o montante após o período de aplicação. Então, perceba o seguinte. No primeiro ano, desculpa, são 5 mil de capital aplicado, nosso C, vezes a taxa de 0,20 ou simplesmente 20%, tá bom? E nós teríamos aqui R$1.000 de juros no primeiro ano. No segundo ano, novamente, ó, sobre o capital aplicado, vezes a taxa de juros. E aí eu terei novamente R$1.000. No terceiro ano, da mesma forma, R$1.000. Quarto ano, do mesmo jeito, R$1.000. Tá certo? Então, eu tenho aqui de juros o equivalente a 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000. Então, juros do primeiro ou juros total. Juros total vai ser os juros do primeiro ano, mais os juros do segundo, mais os juros do terceiro, mais o juro do quarto. Então, o nosso juro total vai ser igual a 1, 2, 3, 4. A R$4.000. Tá certo, meus queridos? E quando eu pergunto, e o montante? O montante é simplesmente o valor do capital que ela aplicou mais o valor dos juros. O montante, vou colocar aqui bem ao meio, o nosso montante vai ser o capital mais os juros. Então, o nosso montante vai ser 5 mil mais 4 mil. Então, ao final da aplicação, esse dinheiro retornará para o investidor num total de R$9.000. Ok, meus queridos? Então, esse é o nosso regime de capitalização simples. Quando a gente for trabalhar com a ideia de juros compostos, a gente vai falar do regime de capitalização composta, tá bom? Ok, assim nós podemos adentrar no conceito de juros simples. Como é que funciona o juros simples? Da seguinte forma, quando nós temos um capital aplicado a esse regime de capitalização simples, a juros simples, a uma taxa I por um período, veja que esse período pode ser designado pelo emprestador, pelo fornecedor ou pelo aplicador, durante N períodos de tempo. E quando eu digo N períodos, repito, pode ser por ano, pode ser ao mês, pode ser por quinzena, bimestral, trimestral, semestral, do jeito que vocês, né? Ou nesse caso, do jeito que a questão lhe fornecer. Então, nós temos aqui o início da nossa aplicação. Temos no início da nossa aplicação, após um determinado período, que pode ser um ano, um mês, um trimestre, um bimestre, será aplicado sobre esse valor a quantia referente aos juros. Do primeiro para o segundo, do mesmo jeito. Perceba que aqui o capital ele é o inicial. Ó. O capital é fixo. Ok? Então, nesse caso, mais uma vez, do terceiro mês em diante.
Então, significa dizer que a quantidade ou o valor de juros que você irá receber vai ser a soma do capital aplicado multiplicado pela taxa naquele referido período, né? Quantas vezes, né, ele estiver sendo aplicado. Então, se uma determinada quantia foi aplicada durante 3 meses, então nós temos aqui o capital, o valor da taxa, nesse caso ao mês, e o período na qual aquela quantia ficou aplicada de repente num fundo de investimento ou numa poupança. Tudo bem? Vamos a um exemplo que é muito mais visível. Então, tenho um capital de 8.000, aplicado a juros simples, a uma taxa de 2% ao mês durante, ó, pessoal, 5 meses. Então, nesse caso, eu tenho aqui a taxa e o período concordando em termos de unidade. Vamos calcular os juros e depois o montante da aplicação. Então, aqui eu tenho juros, vai ser o capital, vezes a taxa, e o período da qual esse valor foi, né, ficou sendo aplicado. Então, o valor dos juros, 8.000, a uma taxa de 2%. Não esqueça, cuidado para vocês não colocarem esse 2 assim na tora e esquecer que ele é porcentagem, beleza? Multiplicado pelo período, 5 meses. Então, o valor dos juros é igual a... Como aqui eu tenho uma divisão por 100, olha, esses caras aqui simplesmente morrem. E eu terei no final das contas, olha, 80 vezes 2 vezes 5. Para facilitar, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 80, eu tenho 800 reais. Então, durante 5 meses em que 8.000 ficou aplicado de repente no fundo de investimento, ele produziu aí, né, uma quantia de 800 reais que irá retornar para você. Então, nesse montante, sabendo que é capital mais os juros, então esse montante ele vai ser 8.000 mais os 800. Então, o montante, no final das contas, é 8.800 reais. Professor, tem uma maneira que eu poderia resolver isso aqui já de maneira imediata? Com certeza. Quando eu digo imediata, pessoal, desculpa, e eu vou escrever bem aqui em cima, olha, é o seguinte, montante, capital, mais juros. O montante, quem é o nosso capital? Repito, o nosso juros representa o capital vezes a taxa vezes o período. Nós aprendemos que podemos fatorar expressões algébricas. Perceba que o nosso C ele é comum a essas duas parcelas. Ó. Se ele é comum, eu posso simplesmente fatorá-lo. Então, aqui eu tenho o montante, pode ser escrito como C, multiplicado por 1 mais a taxa vezes o período. Professor, eu vou achar o mesmo resultado? Vai achar o mesmo resultado. Quer ver? Vamos aqui, olha, montante 8.000. Montante, já direto, ó, 8.000. 1 mais a taxa de 2% vezes 5 meses. Quando a gente soma, e eu vou fazer direto aqui, pessoal, 2%, então 2 sobre 100, 0,002, multiplicado por 5, ao somar mais 1, eu tenho no final das contas 1,1. E quando eu multiplico por 8.000, direto, eu obtenho 8.800. Já de cara. Professor, Oi. não podia só multiplicar esse 2 por 5, que daria 10%, aí você vê que 10% de 8.000 é 800, e daí É fazia. a mesma coisa. Exatamente. Você só tem que ter cuidado do seguinte. Se porventura fosse 2% ao mês e eu tivesse 1 ano, você poderia multiplicar 2 vezes 1? Não.
Porque você tem a taxa ao mês e você tem um período dado em Então, anos. tem que igualar, como você falou. Exatamente. Então, esse um ano você vai ter que converter para 12 meses. Então, você agora concorda a taxa com o período e agora você pode multiplicar. Ou a taxa para mês, né? Também pode. Ou a taxa para mês. E nesse caso, você dividiria aí, no caso, multiplicaria por 12, né? Exato. Então, beleza. Vamos lá. Segundo exemplo. Vamos determinar o capital aplicado. Ó, eu quero determinar, olha o comando. O capital que, aplicado a juros simples, a taxa de 1% ao mês, durante 6 meses, me resulta um montante de 14 mil. Então, a gente vai começar pelo montante. Então, ó, montante é igual a juros mais o capital. Ou o capital mais os juros. Vai ficar bonitinho, né? O nosso montante é de 14 mil. O capital, queremos descobrir. Os juros, ele é composto e a gente não sabe também. Não é composto, não. Ele é simples. Então, meus queridos, como é que funciona? Basicamente o seguinte, o nosso juros será 14 mil menos o valor do capital. Se nós lembrarmos aqui que o nosso juros é o capital vezes a taxa vezes o período, nós temos que esse juro pode ser substituído por 14 mil menos o capital igual ao capital, taxa de 1,5% por um período de 6 meses. Então, eu tenho 14 mil menos C igual a C vezes o resultado de 1,5 ao mês multiplicado por 6, eu tenho aí 0,09. Tá certo? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse Czinho que está do lado esquerdo com o sinal negativo e vou passá-lo para o outro lado com o sinal trocado. Então, eu terei 14 mil